Olá, pessoal. Vamos esperar então hoje o nosso convidado vai ser o Danilo. Ele vai falar sobre o bioaterramento e a nossa live de hoje vai ser sobre o sistema facial e o bioaterramento. Como que isso pode me beneficiar, né? Como que isso pode beneficiar durante, né, a terapia manual facial. E será que isso aí é uma novidade? Tudo isso nós vamos então trazer para vocês e vamos convidar ali o Danilo do IBC Bioaterramento. Já chamei ele ali. Olá, Fátima. Como vai? Oi, Danilo, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Parabéns pelo seu dia de fisioterapia. Ah, obrigada, obrigada. Hoje trabalhei bastante para realmente fazer jus, né, ao meu dia. Muito Então, bom. Danilo, tava falando para o pessoal aqui que que o bioaterramento, né, pode nos beneficiar para o sistema facial, né? Como que, enfim, né, é que quando eu penso em fáscia, eu penso em tantas outras coisas que é tudo, né? Que a gente, quando trabalha com fáscia, é um portal assim que te abre para poder entender todos os benefícios que a gente tem. A gente precisa entender o corpo como um todo. E graças a esse entendimento do sistema facial, isso faz com que a gente tenha essa visão tão ampla, né, dessa continuidade. Então, eu queria então apresentar para vocês o Danilo, ele é da IBC Bioaterramento, e hoje ele vai falar um pouco conosco sobre por que esse, de repente, assim, né? Muitas pessoas, nunca vi falar nisso. Uh, da onde que surgiu tudo isso? Então, hoje a gente quer que tu fale conosco sobre isso, te apresenta, eu vou falar um pouquinho antes, aliás, depois de te apresentar, sobre o que é a fáscia, né? E por que que ele tem essa conexão, né, com o bioaterramento e por que que melhora também a nossa, toda essa nossa cadeia, essa condutividade dos elétrons. Legal. Eu sou engenheiro. Bom, vou começar. Meu nome é Danilo Vendrúsculo, Sanches Vendrúsculo. Eu sou engenheiro eletrônico, formado pela USP de São Carlos. Então, eu não sou um pouco um peixe fora d'água nesse mundo de vocês aí, do corpo, mas estou aprendendo bastante. E eu conheci o bioaterramento em 2019, através do Clint Huber. Tá? Ele quem começou os estudos do bioaterramento no mundo assim desde 99. Mas antes dele já teve outras pessoas que estudaram isso, tá? Mas se perdeu ao longo da história. E ele descobriu isso, pois tinha muito dinheiro, colocou em artigo científico. E então ele fez mais de 20 artigos científicos sobre o bioaterramento, que é, para quem não sabe, a mesma coisa que colocar o pé na grama, se colocar em contato elétrico com a terra, tá? E então eu descobri em 2019 que eu estava com uma tendinite no meu joelho, que não sarava na patela. E eu estava procurando coisas anti-inflamatórias na internet e acabei descobrindo isso, mudou minha vida. E aí então eu falei, vou montar um negócio disso aí. Então eu mesmo fiz os aparelhos, os produtos aqui no Brasil, e não tinha ninguém fazendo. Então eu resolvi seguir esse caminho aí de ajudar as pessoas com o bioaterramento, a ter menos dores, melhor sono. Esse é o meu trabalho, ajudar as pessoas com sono e dor, se reconectando elas com a terra. Então, para isso, desenvolvi produtos que eu tenho, depois a gente pode falar, mas é Que eu já basicamente isso. estou usando, que eu já estou usando, já estou usufruindo dos benefícios Tá. e aprovando. Então, Danilo, eu vi que nos Estados Unidos é muito forte esses produtos, né? Depois eu vou contar um pouquinho como é que eu conheci o Danilo, né? Quer dizer, conheci não, porque eu não conheço ele pessoalmente, só conheço ele virtualmente. E eu sempre falo que o universo nos traz as pessoas certas no momento certo, né? Então, eu vi que nos Estados Unidos ele é muito forte, o bioaterramento, e lá eles têm esses produtos que quando eu estava olhando, eu estava no Congresso Mundial de Fáscias, eu estava
ouvindo uma palestra do James Oschman, que o Danilo sabe bem quem é, e era sobre o sistema facial, e era sobre a matriz extracelular e o sistema facial. E ele falou, começou, né, contou toda a história, né? E aí, para chegar no bioaterramento, ele mostrou alguns equipamentos, né, que a gente pode fazer isso em casa. E eu fiquei super curiosa. E para minha surpresa, eu estou num grupo do Wim Hof, que é o Wim Hof Brasil, né? Eu fiz em Florianópolis, mas depois eu entrei nesse grupo que é maior. E aí o Danilo escreveu assim: ah, o ideal seria fazer o bioaterramento depois. Eu nem lembro o que, mas quando eu vi aquela palavra bioaterramento, eu disse, opa, é isso que eu preciso saber. Aí eu entrei em contato com ele e, enfim, aí já o universo já me trouxe rapidamente todos esses produtos. E aí, então, estou feliz da vida e super satisfeita e resolvi fazer essa live com ele. Mas vamos falar então um pouquinho, Danilo. Eu sou fisioterapeuta e sou profissional da educação física, né? E eu venho também buscando a melhoria da qualidade do movimento, né? E isso, claro, um movimento com qualidade ele tem que estar livre de dor. E eu trabalho muito com a dor, né? A dor envolvendo bastante a terapia manual, o exercício, porque isso é que vai fazer a diferença. E nesses 26 anos, eu descobri, né, com meus cursos, nos meus estudos, que o sistema facial ele é um grande condutor, né, desses elétrons, que é o tecido conjuntivo. E então, o que é essa fáscia, né? A fáscia ela está presente em todos os nossos tendões, os nossos músculos, abaixo da nossa pele, que é a face superficial, a miofáscia, que é a face muscular, está presente também no nosso sistema nervoso. Ela vai estar presente, vai estar conectando continuamente o nosso corpo. Então, nada melhor do que a gente entender, né, do tecido facial e principalmente da matriz extracelular, para que ela tenha uma boa condução desses elétrons, a gente tem que estar com ela livre, principalmente de densificações, que são, para muitos aí que talvez não seja da área, são esses pontinhos, esses pontos gatilhos, essas contraturas, né, que popularmente se chama, mas que pode ser cicatriz, outras áreas de campo, outros campos interferenciais, que que a gente não vai falar aqui, porque seria quase que um curso, e o nosso objetivo não é esse. Então, gente, a fáscia é extremamente importante nessa condução do bioaterramento, porque ela precisa estar com a matriz extracelular, que é a forma, a gente precisa regular isso. É como se nós precisássemos melhorar o nosso sistema, a nossa bateria, né? Que durante o dia a gente gasta, né? Como se fosse no celular. Quando nós chegamos durante a noite, a gente tem que recarregar. E o nosso corpo é igual. E nada melhor para falar sobre isso do que o Danilo. Legal. Vou comentar Então, então esses o que é o benefícios. bioaterramento e quais são os benefícios? Basicamente é a mesma coisa que colocar o pé na grama ou ir no mar, sabe? Vou falar para as pessoas. Vocês lembram quando vocês vão no mar, tem aquela questão de relaxamento, aquele bem-estar? É essa energia, sabe? Então aí o pessoal fez vários artigos para entender o que acontecia quando você colocava o seu corpo, que a gente fala em contato elétrico com a terra, sabe? Que aí dá um passo a mais, porque não é só você pode fazer o bioaterramento tanto do pé na grama, mas também através do fio terra da sua casa, tá? Então, o que importa é você estar eletricamente em contato com a Terra. Então, o pessoal fez os artigos e os 3 principais benefícios, assim, que eu considero mais importantes. Primeiro era o efeito anti-inflamatório. Então, o que acontece? Radicais livres, que são os culpados das inflamações, do nosso envelhecimento, eles são moléculas que buscam elétrons. São moléculas positivas que buscam elétrons. E a superfície da Terra tem uma abundância de elétrons. Então, quando você está conectado com a Terra, fazendo o bioaterramento, ao invés de o radical livre destruir lá uma proteína, destruir a célula e tudo mais, ele acaba pegando, para roubar o elétron dela, ele pega esse elétron da Terra, entendeu? Então,
ele acaba acessando a inflamação dessa forma, combinando o radical livre com os elétrons da Terra. Muito legal isso. Isso é feito Sim, bem importante. até porque quando a gente tem essa perda de elétrons, a gente começa a ter doença, né? E como tu disseste, envelhecimento, porque ele Sim, vai fazer aqui a morte celular. Ele está sempre em busca, captando esses elétrons, né? E sim, se nosso nós não corpo. estivermos disponível, né? Esses Uhum. elétrons, com certeza, a gente vai ter menos, a gente vai ter uma suscetibilidade maior às doenças, às inflamações, enfim, né? Que o grande culpado de tudo, né, no nosso corpo são as inflamações, né? Sim, sim, sim. Quem tem muito, pode notar, assim, quem tem muita inflamação dá muito choque, sabe? As pessoas, pelo menos eu tenho visto as pessoas assim, que têm muito problema assim, inflamatório, dá bastante choque. Por quê? Porque tem essa relação da inflamação com Interessante isso, né, a, que tu tá a carga falando. eletrostática. Porque com o aparelho da eletrônica, eu meço a carga eletrostática de uma pessoa. E eu consigo ver, assim, às vezes é um pouco sutil, mas dá pra ver. Quem tem mais inflamação tem mais carga eletrostática, assim, carga eletrostática mais alta, sabe? Uma tensão mais alta. E aí, quando a pessoa tem mais de 3.000 volts, ela toca um metal, ela recebe elétrons e dá uma sensação de choque, sabe? É bem Se interessante. hoje ainda um paciente me perguntou sobre isso, porque ele faz engenharia eletrônica, e ele me disse, pergunta para ele sobre quando a gente dá muito choque e quando a gente fica próximo de algum aparelho, que o aparelho também, né, dá choque ou pessoas. Daí eu só, então tu já está falando e ele já deve estar ouvindo isso. Certo, realmente o que eu notei, assim, não há um consenso na medicina, isso é uma teoria minha, assim, que eu tenho visto, que eu estou trabalhando, estudando, que eu noto que existe essa relação direta entre radical livre e carga eletrostática, tá? Então, a Uhum, pessoa que tem muito radical livre, muita inflamação, acaba tendo uma carga eletrostática maior, então aí, quando você chega ao valor de 3.000 volts, e aí toca um metal, alguma coisa assim, ou outra pessoa, dá a sensação de choque. Basicamente é uhum. isso. Então é uma coisa bem nova, assim, ainda não tem nenhum artigo científico publicado, mas eu tenho visto meus trabalhos aqui que realmente faz muito sentido isso, sabe? Eu tenho medido nas pessoas isso, tá? Basicamente é isso aí, é bem interessante Sim. mesmo. Ah, E, o outro benefício desculpa. que é bem legal é É os que benefícios. ele afina o sangue. Então, por exemplo, no nosso sangue, nas hemácias, na superfície delas tem cargas negativas. E aí, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essas cargas. E aí, uma hemácia vai ficando mais próxima da outra. Porque o que eu mantenho uma hemácia separada uma da outra é a força de repulsão entre cargas iguais que tem nessa superfície delas, entendeu? E aí, quando você põe o pé faz o bioaterramento, o pé na grama e tudo mais, você carrega as hemácias de novo com cargas negativas, uma afasta da outra e afina o sangue. E aí, a hora que afina o sangue, muda os pés da cabeça da pessoa, sabe? Que é Uhum. melhor, muda tudo. tudo Então, ele todos. é um anticoagulante natural. Seria Isso, um anticoagulante. isso. Uhum. Bem, muito interessante esse benefício, né? E E vou falar o último, que é o efeito calmante. Ele dá uma calma, a pessoa, se você vai no mar, você acalma, assim, você relaxa, assim. Então, esse é um efeito bem importante. eu percebo bastante isso quando eu estou fazendo a terapia manual, que agora eu estou usando durante a terapia facial, né? Ou também a liberação miofascial, ou terapia crânio-sacral. Eu tenho usado o bioaterramento e eu percebo, o paciente me diz isso, né? Não sou Ah, eu é? só que percebo, que se eu me sinto mais relaxado, Ah, eu me sinto melhor, né? E é exatamente esse efeito que a gente sente quando está com os pés na grama, quando está tomando banho de mar, né? e- E a gente sente que se sente bem, mas muitas vezes não sabe por quê, né? Então é exatamente essa energia que o corpo, né? Que ele se carrega, né? Que ele se fica com esses elétrons mais abundantes no corpo, né? Uma coisa isso. que eu queria te perguntar, o bioaterramento, ele usa a eletricidade do... Não, Não. só o fio terra, assim, para mostrar, assim, pelo menos os produtos que eu uso, eu vou mostrar aqui o cabinho, é só o pino do meio, sabe? Não tem energia elétrica envolvida. É só o fio Uhum. terra, sabe? Isso é bom que aí não tem nenhuma contraindicação, sabe? Se Isso, alguém porque as falar, pessoas perguntam isso, né? Aí eu até te perguntei, mas não é, faria sentido, né? Que se a gente quer retirar a eletricidade do corpo da pessoa, não faria sentido usar a energia elétrica. não, não usa. É um Tanto é que contraponto. quem tem marca-passo e tudo mais pode usar sem problema nenhum. Porque não existe nenhuma.
Nem nada aí falando que você não pode pôr o pé na grama, né? Uhum. Então não teria contraindicação. Não, nenhuma, nenhuma. Nem Uhum. zero, zero contraindicação. É só, às vezes, quem tem muita inflamação que tem que ir devagar, só isso. Mas para muitas A horas. dose, Não. então seria a gente pensar mais na dosagem em relação, se tem muita inflamação, quanto tempo seria assim, o ideal em termos de exposição? Não, quando a pessoa tem muita inflamação, assim, que nem fibromialgia, artrite reumatoide, são coisas mais complicadas, aí a gente recomenda, assim, por exemplo, se for dormir uma noite inteira, fazer um dia sim, um dia não, sabe? Ou ir devagar. Uma hora, meia hora na grama, 2 horas, não é isso que vai causar problema. É mais quando começa mais de 6, 7 horas, dormindo mesmo, aí a gente começa a ir um pouco mais devagar, porque realmente há um processo de desintoxicação que a gente chama, então ele dá uma mexida assim com o corpo, é bem legal. Todos, uma maioria dos clientes Uhum. relatam isso pra mim, assim, quem não tem problema, relata que vai muito no banheiro, sente um calor, assim, nas primeiras noites. É um processo bem interessante, assim. E depois passa, assim, né? E aí dessas pessoas acaba sendo um pouco mais intenso, dá uma fadiga, mais esse tipo de coisa. Nada absurdo que não vai ferrar, a Terra nunca vai ferrar com ninguém. Sim, Eu falo e isso. outra coisa, é somente esse aproveitamento que a gente tem do bioaterramento. Ele é somente em contato com a grama e com a terra, ou também a gente pode conseguir isso durante no mar, né? É, Fala um tem pouquinho, o mar também traz esse benefício? isso. Na natureza, qualquer, por exemplo, grama, cimento cru, rochas também funciona, lagos, rios, todos conectados com a terra, né? Uhum. Cachoeira, uma delícia, né? O Ah, mar, o mar é o melhor aterramento que existe, né? Porque você está todo envolto pela água e a água é salgada, ela conduz mais elétrons, então funciona muito bem. Na areia seca não funciona, tá? Eu recomendo as pessoas andarem na areia molhada, ou então quem estiver na praia lá tomando a cervejinha e tal, molhar o pé, molhar debaixo do pé. Aí funciona, tá? sim, Então, e eu estava vendo alguns artigos do Ashman, e ele fala que 15 minutos, né, de aterramento já de andar descalço, no caso, já teria um bom benefício, né? Que muitos atletas, né, circulam no campo antes do jogo para poder se beneficiar como um efeito anti-inflamatório. E caso eles tenham alguma lesão durante a partida, eles certamente vão estar mais protegidos das inflamações. Então, sim, o James Oschman, ele tem vários livros, um dele é Medicina Energética, né? sim, sim. E então, aqui não sou só eu e o Danilo que estamos falando, são gente muito mais Ah, poderosa, né? Ou claro. seja, a gente está bem embasado cientificamente para poder estar falando sobre isso. E o Danilo, se puder disponibilizar depois alguns estudos para que nós possamos ter mais credibilidade ainda, né? A gente já sabe, né? Claro. Mas para que o público possa usufruir dessa leitura. E outra coisa que me chama a atenção, que como a gente estava falando, né, a gente precisa recarregar as nossas baterias. E as nossas baterias são principalmente as nossas mitocôndrias, né, que talvez aqui o Danilo, por ele ser engenheiro, ele não saiba tanto isso, ou talvez até saiba. Sei, O sei, que sei, sim. que, o que que a mitocôndria faz? Ela é rica em oxigênio, né? E ela precisa, quanto mais mitocôndrias a gente tem no nosso, quanto mais células, quanto mais essa rede mitocondrial for maior no nosso corpo, mais energia a gente vai obter, tá? Porque elas formam principalmente o trifosfato de adenosina, que é o ATP, que é o CEO da energia, né? Que é o que nos faz correr, que é o que faz com que nós tenhamos a energia. Quando esse campo energético, essa mitocôndria está com baixa condições de elétrons, ela também tem baixa energia. Então, olha o quanto é fundamental que nós possamos fazer o bioaterramento para nos manter o nível energético das mitocôndrias sempre alto, né? Então, e assim é
quando a gente tem a matriz, como eu comentei antes, extracelular, a gente vai ter uma matriz regulada, com uma mecânica de fluidos, principalmente, atuando, né? E fazendo com que nós possamos conduzir mais elétrons ainda. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Para que haja essa condução, né? Então, a gente tem que ter uma boa matriz, ou a gente tem que ter um bom tecido facial. A gente tem que vai nos dar mais energia, que vai nos diminuir a nossa inflamação no nosso corpo, doenças crônicas, vai melhorar o nosso emocional, né? Então, tudo isso, né, e principalmente vai nos ajudar também na qualidade do nosso sono, que é tão importante. Ou seja, a gente tem muitos benefícios aí. Mas, assim, para o público saber, a gente precisa deitar? Qual os locais que se beneficiam mais e por quê? No nosso corpo, né? Como é que é feito para que as pessoas possam entender como que é feito esse bioaterramento? Se a gente não tiver, por exemplo, eu estava descendo essa semana retrasada e olhando assim, onde eu tenho uma grama aqui, né? Não via, descendo de carro, via assim uma árvorezinha e o resto do calçada. E aí eu pensei, eu não tenho tempo durante o meu dia de fazer isso. Não tenho tempo de ir para um parque, infelizmente. Né? Quando tem, já está noite e tu já está querendo voltar para casa. Então eu queria saber como que eu posso fazer isso de uma forma, e também não posso ir no mar, que eu moro longe do mar, mas quando posso, faço isso de forma natural. Como que eu posso me beneficiar com o bioaterramento, não tendo essa oportunidade que muitos, né, que moram em casa ou que moram próximo do mar, ou enfim. Então, nos ajude, Danilo. Santo Danilo. Eu tenho uma teoria que é baseada também junto com um naturopata alemão de 1900 que tinha essa mesma ideia também. Está escrito no livro dele, chama Retorno à Natureza, chama Adolf Just, é o nome dele. E ele diz que o efeito do bioaterramento à noite é muito mais poderoso, sabe? Ninguém sabe explicar por quê, ele viu isso. Ele diz lá que as plantas crescem mais à noite, um pouco mais à noite. O James Oschman fala isso também. Que o ideal seria dormir aterrado. Isso, é. A minha visão de mundo é a seguinte, porque o sono é tudo, né? Se você tem um bom sono... Qual é o problema de hoje em dia, né? É o estresse. Então, o estresse não é o problema. O problema é o estresse 24 horas. A pessoa tem o estresse durante o dia, chega à noite, continua no estresse. Ela não consegue relaxar e entrar no sono profundo, recarregar a bateria para estar bem para o dia seguinte. Então, se você pega e melhora esse sono, então, muita coisa muda. Esse estresse acaba não tendo problema, sabe? Só fica naquele dia, não leva o estresse para o dia seguinte. Então, por isso que, na minha opinião, e de várias pessoas, o momento mais importante de fazer bioaterramento é na sono, durante o seu sono. Como fazer isso? Para isso, pessoal, tem os produtos que você coloca debaixo do lençol na cama. Então, eu desenvolvi um tecido que ele é de algodão e fios de aço inox. Vou até mostrar aqui para as pessoas, para quem quiser ver. Essa aqui é a fronha, não sei se dá para ver aqui. Mas quando a gente é um tecido de algodão. Esse aqui é um tecido bem leve, gente. Não tem nada. É um tecido. Você tu nem nota que tem esse fio de inox, hein? E aí eu pego, ligo nele uma garrinha e ligo ele no fio terra da tomada. Então você deita na sua cama, nem percebe e dorme aterrado, entendeu? E acorda bonito e descansado. Segundo o Danilo, melhora a pele, que a gente fica melhor, e usando inclusive a fronha. Então vou testar ainda, Danilo. Se eu tiver que fazer, tem que ser o melhor creme do mundo. Sim, eu sou suspeito de falar porque eu tô vendo, mas pra mim já foi uma maravilha, que melhorou muito minhas cicatrizes nas espinhas. Eu tinha cicatrizes mais profundas, tão bem superficiais, minha pele melhorou muito mesmo, assim, foi impressionante. Então, funciona muito bem para isso, para rejuvenescimento, é bem legal. Porque ele melhora a circulação, né? Como as suas células recebem mais oxigênio, então tudo chega mais nutrientes, colágeno, tudo mais para as células. Por isso que acaba melhorando a parte, havendo o rejuvenescimento das células. Então, voltando à vaca fria, então à noite é o momento mais importante para se fazer, sabe? Não que sim, não seja importante durante o dia, né? Qualquer momento é importante, mas se for dizer assim, o que você deve fazer, o mínimo, se pudesse fazer à noite, seria o ideal, sabe? Se não pode fazer à noite, então pelo menos faça 1 hora durante o dia, com o pé na grama ou o pé na calçada. A calçada funciona também, porque é concreto.
tá? Mas à noite tem esse efeito no sono, que é muito importante. Ele deixa o sono bem mais profundo, tá? A pessoa acorda com mais disposição e você não precisa fazer nada, você não muda nada no seu dia, você só deita e dorme na sua cama. Você não tem a coisa mais fácil que você pode fazer pela sua saúde, porque você não faz nada, só deita e dorme na cama. Não, é o tipo da coisa que tu quer, deitar, não fazer nada e acordar pleno, né? Não, isso aí, ô Danilo, isso aí é tipo assim, dá-me doce. Pessoal, é até engraçado, mas é tanto benefício, mas por tão custo tão baixo, sabe? Só deitar e dormir na sua cama, você já tem já muitos benefícios, ajuda muito, sim. Não, Parte de... só falta o cara deitar, acordar e acordar musculoso. Sim, Bem ele tá, magro. tonifica ajuda a tonificar os músculos, claro, você tem que fazer exercício e tal. E a parte de peso, vários clientes meus já perderam peso, sabe? Sem fazer nada, assim. É uma coisa de louco. Por quê? É Porque ele aumenta porque o metabolismo. Hã? É porque é exatamente isso, que a gente melhora, né? Pelo que eu entendi, eu tenho estudado, tu regula melhor o teu sistema, né? O teu corpo Sim, fica em equilíbrio. Então, tu tem uma homeostasia, uma alostasia do teu corpo, ou seja, é tudo que a gente quer, né? sim. E porque se a gente não tiver bem regulado, todas as nossas outras, né, dores, inflamação, enfim, tudo isso vai alterar o nosso sistema. Sim. E Então, muita gente tampa com sono hoje em dia, não consegue dormir bem e tal. Então, tendo um sono de 7 horas, o treinamento te ajuda nisso, aumentar teu número de horas e tal. Você já faz muito pela sua saúde, mas muito mesmo. Sono é a primeira coisa para resolver o plano de saúde é resolver seu sono. E aí depois você começa a atacar as outras coisas. É o que eu penso. sim. Então tá, gente. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu até nem olhei ali se tinha alguém que perguntou alguma coisa. Vamos abrir então para as perguntas. Se alguém Tá tiver bom? alguma pergunta para fazer, para mim Eu ou vou. para o Danilo, Eu então vou. faça. Tá. Eu vou fazer. Caso não alguém que vá assistir depois, pode Tá. fazer a pergunta ali que nós vamos responder, que vai ficar gravado. Pode falar, Danilo, desculpa. Comentar duas coisas importantes que eu queria deixar para o pessoal aqui que primeiro, parabéns pelo dia do fisioterapeuta, né? E eu queria comentar essa parte assim da dor crônica, que é uma coisa que vocês enfrentam muito no dia a dia. E foi por o motivo que eu caí no aterramento, sabe? Porque eu fazia os exercícios lá tal, mas as coisas não iam, era muito devagar, sabe? A dor ainda continuava lá e eu sou um pouco ansioso, então também não dediquei um tempo e queria resultado mais rápido. E a hora que eu comecei a fazer o bioaterramento, nossa, a coisa andou assim muito rápido, sabe? Muito mais rápido. Então, por quê? O que acontece? Aí depois só atualmente que eu entendo o que estava acontecendo. Uma teoria que existe uma coisa chamada barricada inflamatória, barreira inflamatória. Porque quando você tem uma lesão numa parte do seu corpo, tudo mais, o seu corpo tenta fechar aquela região para não vazar coisas para o sangue, não vazar aqueles problemas para o sangue. O problema é que quando o seu corpo monta essa barreira, que é chamada barreira inflamatória, ele acaba também impedindo que entram as células de reparação ali também. Então, esse fluxo de células para reparar o lugar acaba deixando mais devagar, mais lento. Então, por isso que acaba não demorando para você resolver esses problemas de inflamação, de ites que a gente tem e tudo mais. E ainda tem uma teoria que essas ficam pockets, que é, tipo, desses lugares que essa inflamação persistente e acaba liberando toxina e acaba afetando outras partes do nosso corpo, tá? Quem estudou muito isso foi o Hans Selye, um médico cientista no Canadá, em 1953. Ele escreveu um livro, Stress of Life, e falava sobre essa barreira inflamatória. Então, essa liberação de toxinas essas toxinas acabam influenciando outros órgãos, criando uma inflamação crônica na pessoa, tudo mais, tal. Então, como que o biotratamento ajuda nesse processo, deixando ele mais rápido? Esse tecido, que essa barreira inflamatória, ela é condutiva. Então, ela permite que os elétrons entrem por ali. Então, permitindo a parte da reparação. Então, os elétrons entram ali, se combinam com os radicais livres que estão detonando aquela região ali. Então, cessa a inflamação e começa essa reparação a andar mais rápido. Então, esse é o motivo assim, que o biotratamento é muito importante para quem lesionou, tem dor crônica e tudo mais, para resolver essas barreiras. Quem também falou muito dessas barreiras são o Rolfing, não sei se você conhece o Rolfing, a técnica do Rolfing, também comenta sobre essas barreiras. Sim, Então, sim, a técnica do Rolfing é sobre os tecidos faciais. é Eu isso. fiz também a formação
do curso da liberação miofascial pelo Wolff, outros também, mas é exatamente isso. É por isso que é importante, que o Danilo como eu falei, ele é engenheiro, né, gente? Não esqueça. Não, Então, bom, a face ela se beneficia, e exatamente esse é o estudo atual do James Oschman, é o tecido conjuntivo, né, a fáscia, a matriz extracelular como um tecido contínuo, como um tecido vivo, e é uma cadeia viva e contínua que precisa sempre dessa energia dos elétrons. Por isso que ele fala tanto do bioaterramento também, né? Então, a gente que é dessa área, a gente entende bem isso, mas outras pessoas que são leigas ou que não são, né, enfim, são de outras áreas, às vezes ficam... E tu, vou te dar os parabéns, porque tu, para quem não é da área da saúde, tu vai muito bem. obrigado. Eu E te gostava muito. interessou tanto por isso, né? Na realidade, o Danilo, ele, pelo que eu percebo, ele é um amante da natureza, né? É cachoeira, é bioaterramento, é respiração, é Isso. exercício. Parabéns, Danilo. É isso aí. Obrigado. Acho que a gente não pode ficar só no Cortou só. outras coisas voltadas ao nosso trabalho, né? Mas pensar realmente que para a gente ter um bom trabalho, a gente tem que ter uma boa saúde. Legal. Comentar também, outra coisa que comentar, é o que você falou da mitocôndria e tudo mais. Como funciona mais ou menos. O bioaterramento ele ajuda de duas formas nessa parte da mitocôndria, na geração de ATPs. A primeira forma é, como você afina o sangue, você acaba facilitando você receber mais oxigênio para gerar os ATPs. E como você sabe, né, quando você tem oxigênio, você gera de 36 a 38 ATPs. Se você não tem oxigênio, você vai gerar 2 ATPs e ácido lático. Tá? Então ele ajuda nessa forma, no transporte. Então quer dizer, dá mais força, tá? Então não existe artigo científico falando isso sobre força, mas todo mundo relata que tem mais força, depois começa a dormir aterrado e tudo mais. E a outra forma é, para você gerar o ATP, você precisa de elétrons. Então o corpo ele pega os elétrons de gordura, de umas células de gordura, de fats. Se você tem se você está conectado com a Terra, então a teoria é que ele consegue pegar esses dados mais fácil. Então você consegue gerar ATPs de forma mais rápida. Essa é a ideia. Tem artigo falando isso com microcorrentes, que ele gera 500% de eficiência na geração de ATPs, assim. Mas não com o bioaterramento, ainda não fizeram com o bioaterramento. Mas tem artigo com microcorrentes mostrando que há um aumento de 500% da geração de ATPs. Então, tudo elétrons tem a ver, sabe? Então, Sim, basicamente, mas o Ashman, ele fala sobre isso na palestra dele, que eu te comentei, sobre quando a gente faz o bioaterramento, as mitocôndrias, provavelmente estudou isso, elas se beneficiam, porque como elas ficam mais carregadas energeticamente, né, com esses elétrons, elas vão produzir mais energia, né, e vão produzir, se produz mais energia porque tem a quantidade suficiente de oxigênio e vão produzir o trifosfato de adenosina, né, o ATP, para produzir força, força, energia, enfim, o que a gente precisa durante a atividade física, né? Porque sem isso. esses ATPs, olha, nós não vamos a lugar nenhum. A gente talvez Isso. levante ali meio quilinho, mas para quem quer realmente aumentar a força, a gente sabe que precisa de uma intensidade um pouco maior, né? E para isso, para a gente ter intensidade maior, a gente tem que ter energia suficiente, né, nos nossos tecidos para gerar a força. Isso, perfeito. Você comentou de artigos, vou comentar alguma coisa essa parte que a gente está falando do efeito calmante, que as pessoas vão no mar, sentem isso, que é muito interessante. O que o pessoal fez, né, para sair do autismo, para entender melhor o que estava acontecendo? Primeira coisa, eles colocaram um eletromiógrafo num trapézio de algumas pessoas, ligando no modo duplo cego passivo. Então, algumas pessoas ligaram o fio na terra, outras pessoas não ligaram, né? E aí, aí tinha uma chave. A hora que eu virava a chave, ligava o aterramento. E aí, na hora, eles viam, nesse mesmo instante que ligou a chave, mudar o sinal elétrico do músculo das pessoas. Quer dizer, esse é um efeito real de relaxamento muscular, sabe? Não tem nada de placebo, não. Uhum. Tem Sim, real, existe, sim. Então, esse efeito de relaxamento muscular.
E o outro, a parte de calmante no sistema autônomo nervoso, eles fizeram o seguinte, eles mediram o HRV. HRV chama Heart Rate Variability. Eles medem o tempo entre um pulso do batimento cardíaco e outro. Esse tempo, ele varia, porque o nosso batimento cardíaco ele é tum, 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 sabe? Ele vai variando esse tempo entre um e outro. Então, você mede esse tempo ao longo de um espaço de tempo, né? E aí você faz uma conta matemática e te dá um número. Esse número tem uma relação direta com o nosso sistema autônomo nervoso. Quer dizer, se você está estressado, você está mais calmo, sabe? Essa é a ideia. E aí, então, notou que a hora que ligava o biotreinamento, as pessoas ficavam mais calmas do que as pessoas que não estavam ligadas, entendeu? Estavam mais numa calma maior. Então, é bem interessante, sim. São coisas comprovadas, não tem nada de achismo aqui. É bem científico. Sim. Que interessante isso, Danilo. Então, queria então, né, eu acho que eu estou achando que a clínica, esse dia eu coloquei lá no Inhoff Brasil, talvez você tenha visto, que a gente está fazendo então biotreinamento de terapia manual facial, que é o estudo do James Washman. Uhum. E talvez nós aqui sejamos os primeiros, né? Graças a eu ter encontrado o Danilo para poder me fornecer esses equipamentos. Quem quiser, eu vi que tem fisioterapeutas aqui e quiser conversar comigo, ou com o Danilo, ou talvez comigo mesmo, porque para eu dizer como que eu estou usando, fiquem à vontade, tá? Pode me mandar um direct. Assim como quem quiser se comunicar diretamente com o Danilo e conversar melhor e saber mais sobre os produtos dele, tá? Então, gente, a gente vai encerrar aqui para não ficar muito longo. E Tem uma pergunta ali, ah, Fátima, ah, da Rosângela. Rosângela, tá. Tenho dores crônicas, qual a tua sugestão para melhorar a minha condição? Eu não sei se ela está perguntando para mim ou para o Danilo. Bom, Mas, eu tenho como te ajudar, mas se for em relação ao bioaterramento somente, o Danilo aí falou tanto que ele já se curou. ó, a minha sugestão, assim, sempre claro, aliar um trabalho de fisioterapia junto com um profissional, Fátima, sei de onde a senhora é, Rosângela, e também dormir aterrada, eu não sei onde é a sua dor, vamos supor, se a dor for no joelho, bom, só dormindo já funciona, mas aí se tá muito feia a coisa, pode pôr os eletrodos, que são esses aqui, que é o produto do Cura da Terra, pode pôr no joelho, pelo menos meia hora por dia, sabe? Se puder dormir aterrado, que dá 8 horas, melhor ainda. Costas, dor nas costas, o tecido já dormir na noite já funciona bem, sabe? Então, mais a dor crônica nas extremidades que acaba sendo mais exigente você usar os eletrodos naquela região. Por exemplo, uma fascite, ou na mão, sim, uma artrose e tudo mais. Aí realmente tem que usar o eletrodo na palma da mão ou na sola do pé. Mas tirando isso, na parte do torso, sim, realmente vai bem o tecido na cama. E, claro, fazer a fisioterapia, fortalecimento também é bem importante, sabe? Porque se voltar a fazer o estímulo lá tal que tá gerando a dor, aí vai ter problema. Ah, tem na mandíbula. Aí o travesseiro ajuda bem também. Ajuda bastante, sabe? O cervical, nossa, o travesseiro e a manta. É, Eu sim. tinha muito. Essa capa de travesseiro junto com a manta para cervical é absurdo, assim, sabe? É muito bom. Se os clientes têm dor de 0 a 10, 8 cai para 0, assim, sabe? É bem impressionante. Só usar o travesseiro, se tiver uma dor tipo 8, vai cair para 4. Aí tem que usar a manta junto, sabe? Essa é a minha recomendação para essa dor na cervical, assim. E a manta e a capa de travesseiro vai ajudar bem. Funciona muito bem. Tem solução para ATM, a fisioterapia? Tem, tem sim. Tem bastante coisa que a gente pode fazer a terapia crânio-sacral. E se a pessoa tem bruxismo, ela está falando ali que tem dor na cervical também. É porque uma coisa está ligada na outra, tá, Rosângela? Não adianta usar placa para bruxismo, porque a placa ela não te educa, né? Tu continua mordendo e estimulando esses músculos mastigatórios a eles se exercitarem de uma forma que não deveria. Os dentes foram feitos para se tocarem só durante a mastigação. Fora a mastigação, eles não têm que estar tocando no outro.
Aí existem alguns protocolos que a gente usa também para educar o paciente, porque normalmente o paciente que tem dor na TM ou ele tem bruxismo ou apertamento de dentes. Então, o nível de ansiedade deles às vezes é grande, ou né, tem um nível de estresse alto. E com certeza, tudo que a gente viu aqui, o bioaterramento nos beneficia também no nível de estresse, né? Nos acalma, o nosso sistema nervoso autonômico, a gente sai um pouco desse sistema muito simpático, né? Que não é de simpático, ele não tem nada nesse sentido, mas ele é necessário. E a gente consegue entrar num sistema mais parasimpático, que é o que a respiração nos ajuda também. Então é um conjunto de coisas, né? Claro que se tu puderes fazer também isso, tenho certeza que vai te ajudar. Mas vamos ver. O Danilo está prometendo que a gente vai melhorar com o travesseiro e com a manta é o lençol, né, Danilo? Sim, sim, a manta A manta vai é o lençol. lençol. A E, e, Rose... a- e os equipamentos do Danilo, eu estou adquirindo, eles são super bem feitos e com material assim de primeira qualidade, né? Então, assim, eu assino embaixo. Obrigado, Fátima. Ela perguntou como adquirir. Bom, se ela estiver em Porto Alegre, eu recomendo procurar a Fátima, pegar com a Fátima, acho que é mais fácil. Agora, se for outro lugar, pode mandar mensagem pra gente, pelo Direct Bioterramento aqui, a gente conversa. Por enquanto, eu ainda não coloquei para vender online na internet, estou vendendo em alguns lugares mesmo, com algumas pessoas. Porque ainda muitos lugares não tem fio terra, então eu ajudo as pessoas com essa parte. Porque tem que ter o fio terra na tomada, então eu faço um dispositivo que ele verifica se eu mando junto com o aparelho, que essa tomadinha aqui, para verificar se tem fio terra na sua tomada ou não. Então aí acaba tendo. Nesse momento eu estou achando melhor fazer uma venda direta, vamos dizer assim. Que aí eu ajudo a pessoa, como usar, tudo mais, dou explicação. Então tem todas essas coisas. E como a energia também é muito sutil, também eu gosto de fazer uma lista de perguntar o que a pessoa tem ou não tem para verificar que realmente funciona. Porque muita gente não acredita, né? Ela está Então, dizendo que mora no interior. Interior do Rio Grande do Sul, Rosângela? Da onde tu és? Vamos ver o que ela vai responder. Ela deve ser do interior de Ijuí. Ah, legal. nasci do lado aí. Nasci em Santo Ângelo, Rosângela. Conheço Ijuí. Olha, sendo de Ijuí, tu pode pedir diretamente para o Danilo, né? Porque até vou te contar que eu não tenho mais lençóis, eu vendi todos. Como tô mandando a mãe. É, então aí tu te comunica ali com o Danilo. Daí tu manda um direct ali para IBC, né? Bioterramento. Bioaterramento, Isso. que vai ficar gravada a live lá também, tá? Então daqui a pouquinho o Instagram vai nos derrubar. Então, mais alguma coisa? Queria falar? Acho que é isso que eu posso pensar aqui. Mas basicamente é isso, sabe? Se puder, assim, todo mundo que teve um. Que não precisa de não comprar o produto. Você pode muito bem ir lá na grama, pôr o pé na grama, experimentar, sabe? Final de semana, umas 2 horas na grama. Leva muitas crianças, curte muito. Nós estamos na Semana das Crianças. Muito importante trazer as crianças para pôr os pés na grama. Vários já tem crianças usando a manta, tipo, meu sobrinho não tem mais pesadelo, é bem legal, sabe? Vários benefícios para as crianças. É muito importante que as crianças estejam assim aterradas, levar elas para a natureza, para parque, e tudo mais. Isso E aí, perfeito, Danilo. Eu acho que a gente nós temos que trazer mais essas crianças para a natureza, né? Tirar de dentro de casa, enfim, já tem estudos mostrando o quanto isso tá prejudicando, né? O crescimento ósseo delas, sim, principalmente. sim. Não é só a questão da parte cognitiva, que dizem que os filhos, os pais já estão, o QI dos pais já estão superior ao dos filhos. Eu acho que é porque fica muito assim, né? Só jogando e, enfim, só, né? Não tem esse contato com outras pessoas ou até com a natureza mesmo. Então, te Sim. agradeço. Obrigado. Adorei fazer essa live contigo. Obrigado, Acho Fábio. que foi muito esclarecedor aqui para muitas pessoas. Vai me poupar bastante de. Quando alguém me disser assim, o que, que é? Olha, assiste a live, que o Danilo já esclareceu tudo, né, Rosângela? Tá bom? Brigadão. Eu vou salvar aqui para que nós possamos, para quem não entrou agora ou para quem não conseguiu ver, com certeza vão poder né, assistir posteriormente.
Beijo e obrigada, Danilo. Obrigado, Fátima. Valeu, prazer. Prazer. Tchau, tchau. Tchau. E vamos colocar o pé na grama, moçada. É isso aí. E tomar banho de mar, hein? Porque eu Puxa, não gostava de ficar tomando banho gelado e agora eu tô amando. Fui para Florianópolis esse final de semana e a primeira coisa que eu fiz estava chovendo, estava caindo canivete, só não estava caindo raio, né? Porque senão não dá para tomar banho de mar. Eu fui lá para Joaquina e tomei aquele banho maravilhoso e olha só. amei ficar. Não, e eu tô curtindo agora. Eu pensei, meu Deus, como que eu passei tanto tempo Ah, é? sem tudo isso, né? Também Gostava. tô aprendendo. Como todo mundo, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado, né? Beijo. Até mais, valeu. Até, tchau, tchau.